O pixel do Facebook tem uma variável que ajuda você a fazer a mensuração e a desduplicação de eventos por usuário. O que que é isso? Quer dizer que ele tem uma variável que vai ajudar, vai facilitar o trabalho dele lá em identificar que o usuário Maria acessou a página tal, depois foi para a página tal, gerou o evento de view item, gerou o evento de add to cart. Então você tem algumas variáveis que vai fazer ele saber que isso foi o mesmo usuário que gerou todos esses eventos até executar o purchase, o que vai melhorar muito aí a sua implementação de dados, principalmente na otimização dos eventos do Pixel. Um desses dados aí, um desses parâmetros importantes, nós já configuramos alguns deles, que seria o FBP, por exemplo. Você teve aí também a configuração do nosso Unique Event ID, que seria o Event ID, que é o ID do seu evento, para desduplicar e entender que é o mesmo evento no lado web e lado server, mas nós temos uma informação que ela vem para o usuário, que é um dado, uma informação do usuário que está acessando, que seria o External ID. O External ID é um identificador único que serve naturalmente para você saber quem é aquela pessoa. Ele não vai dizer nome, e-mail, telefone, não seria isso. É para a plataforma de anúncios, para o Pixel, identificar que aquele usuário acessou seu site há 3 meses atrás, por exemplo, que ele é o mesmo usuário que está acessando agora. Você tem N maneiras de fazer isso aqui, porém a gente encontra uma certa dificuldade. A forma mais correta de fazer essa informação seria a partir do login do seu usuário. Se você tem um e-commerce, por exemplo, cada vez que o seu usuário vai comprar, ele faz um login no seu, né, e-commerce e provavelmente ele vai trazer no data layer ali o ID desse usuário ali na base de dados do seu e-commerce. Já para infoprodutos é um pouco mais difícil, porque nem sempre o seu usuário vai fazer o login, tá? Embora em algumas plataformas seja possível, a partir que ele acesse a sua área de membros, você pegar o ID do usuário e vincular um page view, e aí ele vai tentar fazer um agregado ali e identificar de fato quem é aquele usuário sempre. Quando ele acessar novamente, ele vai fazer isso. Por que que seria pelo login? Porque ele pode acessar hoje no notebook, ele é um usuário. Quando ele acessa lá no celular dele, por exemplo, você teria que mandar esse ID novamente para constatar que seria o mesmo usuário através do ID do login dele. Porém, a gente sabe que a maior parte das plataformas não vão trabalhar com login, então existe uma forma alternativa para você fazer isso aqui, que é através de um Power Up da Stake.io. Então eu vou mostrar para vocês aqui, olha, a primeira coisa que você vai fazer então é acessar o seu login na Stape, você vai abrir o seu container e vai procurar por esse Power Up aqui, olha, User ID. Clica em Configure e aí você vai ativar essa opção aqui, ó, a sua vai estar desativada, ativa e logo aqui embaixo você vai clicar em Save Changes, ok? Ele está dizendo aqui que ele vai gerar para gente um User ID a partir de uma tag, né, uma requisição ali no cabeçalho do usuário. Então, o Request Reader ele vai trazer essa informação para você. E aí nós temos aqui algumas coisas que esse User ID ele vai trazer, User IP, Agent, TLS Settings e o Hostname. Então são informações que ele vai disponibilizar para a gente através de uma hash, ele vai fazer algumas mudanças ali para falar assim, olha, esse cara aqui é esse usuário. Então ele vai pegar o IP do usuário, o agente do usuário, que seria o navegador dele, configurações de segurança e hostname para poder tentar gerar um ID único para aquele usuário. Então eu sei que é aquela pessoa, quando ele acessar uma nova página, eu sei que é essa pessoa, ok? Então ativou, a gente vai voltar aqui para a gente seguir a nossa implementação de tags. Então você ativando, na sua tag do Facebook, tá? No container server, então eu vou vir aqui no meu container server, em tags, eu vou aqui em FB Pixel Meta, ok? E aí nós vamos habilitar na tag do Facebook as informações do usuário. Então você vai pegar aqui, olha, na tag, vai clicar em editar e você vai procurar aqui por user data, ok? Como a sua tag aqui do Facebook ela é global, você vai fazer isso só uma vez no container server. Você vai procurar aqui, olha, pelo external ID. Tá vendo? Ele tem várias informações aqui, mas nós vamos mandar o external ID. Quando você colocar, nós vamos clicar aqui e vamos criar uma nova tag, tá? Essa nova tag, eu vou chamar ela de Stape User ID, ok? Então você vai colocar o nome aqui. Essa tag vai ser uma tag do tipo cabeçalho de solicitação, para você ler uma informação que está chegando no cabeçalho da visita do usuário, tá? E ela vai ter um valor de xStape User ID. Então vai ficar dessa forma: nome Stape User ID, variável xStape User ID do tipo cabeçalho da solicitação. Clica em salvar e aqui você já fez a primeira parte da configuração. O que que acontece? Clica em salvar novamente para você alterar a sua tag
E a partir de agora, o que está acontecendo aqui? Depois de você ter salvado essa tag, quando o seu usuário acessar o seu site, e eu vou até colocar o meu container server no modo visualização, e vou fazer uma visita ao site aqui, que vocês vão ver que esse pixel agora ele vai trazer o nosso external ID, que seria aí o ID do usuário, user ID. Então, na sua tag, você vai ter aqui uma informação que é o seguinte. Eu atualizei aqui, ele vai chegar, pixel meta, vamos pegar o page view, API, e eu tenho aqui o external ID, esse número aqui, tá vendo? E eu vou poder identificar que lá no meu view item ele vai ser o mesmo. External ID, o mesmo item, tá vendo? Termina com 0A, eu tenho aqui no meu pixel meta terminado com 0A, D9, ok? Então ele vai fazer essa informação. Você vai ficar mais fácil, você vai estar trazendo mais um parâmetro para sua tag do Facebook aí. Só que isso está sendo via server, já resolveria, já adianta, já funciona muito bem. Porém, você pode também enviar essas informações para o seu container web. O que vai acontecer? Nós fizemos via server porque é uma informação disponibilizada pela Stape e a Stape só vai disponibilizar isso para você via servidor. Só que para você fazer isso via container web, tem uma forma de você fazer utilizando cookie GA, utilizando ali um script, mas enfim, a melhor forma é você fazer dessa maneira que eu estou te passando, até porque pode ser no futuro que nem utilize mais container web, né? Está seguindo aí para o fim dessas informações. Então, o que que você vai fazer? Nós vamos criar uma nova tag de cookie, tá? Então, nós vamos vir aqui no container server, tags, nova, e aí eu vou dar o nome dessa tag aqui, olha, de set cookies, ok? Essa tag nós vamos utilizar mais para frente em outras coisas, então por isso um nome único para ela. Configuração da tag, você vai clicar aqui, olha, descubra mais tipos de tag na galeria de modelos da comunidade. E aí nós vamos instalar um tipo de tag que é o set cookies da Cookies Monster. Então você vai procurar aqui, olha, por cookies, cookie, e seleciona aqui, olha, Cookie Monster, ok? Selecionar modelo, e aí você vai instalar esse modelo, ele vai estar disponível para você, nós vamos adicionar um cookie. O que que acontece? Nós vamos trabalhar aqui nessa aula um cookie, mas essa tag, ela pode criar vários cookies ao mesmo tempo. Então, nas próximas aulas, nós vamos definir alguns outros cookies aqui que serão importantes. Então, nós vamos trabalhar aqui o name do meu cookie. O que que eu vou colocar o name? Underline, TB, underline, user ID. No value, eu vou colocar essa variável que eu acabei de criar, que seria o state user ID. Tá vendo? Nós fizemos a variável state user ID, eu vou trabalhar com ela. Na expiração, eu vou colocar para um ano, tá? Então, olha só, um ano vai ser aqui o período. Expiration, você vai colocar esse número que eu estou te dando aí na tela, 31.53.6.000, que seria o correspondente a 360 dias, 365 dias em segundos, ok? Então você vai salvar, vai deixar da mesma forma aqui que tem, desse jeitinho que está aqui e vai clicar em adicionar. Agora eu preciso acionar esse cookie. O que é que eu vou fazer? Esse cookie, ele está definido para nem sempre definir, então se ele já existir, ele não vai ser definido novamente. O acionamento eu vou colocar aqui, olha, all pages. Então, sempre que uma página for exibida, eu vou definir esses cookies. Então, o que que acontece? Setei esse cookie. Por que que eu fiz isso? Essa é a única maneira que eu tenho de ler essa informação lá no container web agora. Então, depois que ele foi definido via container server, eu vou ler isso no container web. Então, eu vou conseguir ter esse external ID lá nos meus eventos. Só que ele vai funcionar somente a partir do segundo evento. Então, fez o primeiro page view ali, ele só vai ter isso no container server. No container web ainda não vou ter, porque ele acabou de ser definido. Quando a pessoa atualizar a página, for para um outro evento, aí ele vai conseguir ler essa informação, tá? Mas isso não interfere porque os eventos vão ser desduplicados, vão ser unidos ali, né, em um evento só. Então, você consegue reaproveitar isso aqui, tá? Feito isso, nós vamos no nosso container web. E aí, no container web, eu vou ter que ler essa tag, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável e eu vou dar o um nome para essa variável de cookie. Então, vamos lá. Container web. Então, a gente já está aqui, olha. Container web, criar variável que vai chamar cookie user ID. Então, eu vou criar uma nova variável. Eu vou colocar uma nomenclatura que vai ser cookie user ID. Configuração da tag, você vai procurar aqui, olha. Desculpa, eu estou fazendo um container server, seria no web. Aqui, variáveis, nova, cookie, user ID. Variável de página, você vai colocar cookie primário, tá? E aí você vai colocar o nome do seu cookie que você criou, que seria o underline tb, underline, user ID, ok? Salvo isso aqui, ele já está pronto para ler. Só que agora,
as minhas tags, elas não estão enviando essa informação. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui as minhas tags do Facebook, eu vou começar pelo page view, que é a primeira, e eu vou acrescentar esse user ID. No meu caso aqui, olha, você vai habilitar essa opção Enable Advanced Matching, habilita ela, e ela vai liberar aqui para você, Custom Information Data Parameters. E aí você vai escolher essa opção aqui, ó, External ID, e aí no valor do parâmetro você vai pegar essa variável que nós fizemos, que foi o cookie user ID. Salva essa informação, nós vamos para a próxima tag. Qual que seria depois do page view? O nosso Facebook view content. Então no view content eu vou fazer do mesmo jeito. Vamos pegar ela aqui, enable, e aí aqui embaixo, ó, enable advanced matching, custom, adicionar parâmetro, e aí eu vou colocar aqui external ID, eu vou pegar a informação desse cookie user ID, e aí você vai fazer em todos os demais eventos. Então, eu fiz aqui page view, view content, agora seria add to cart, e aí eu vou ativar aqui, custom, adicionar, external ID, cookie user ID, vou salvar, initiate checkout, adiciono aqui também, cookie user ID, e para finalizar o nosso purchase, ok? Isso aqui vai ser enviado lá para o Facebook como uma informação do seu usuário. Então, o que que você está dizendo para o Facebook? Olha só, eu estou te enviando tanto no container lá do server quanto no container web a minha informação aqui do meu user ID. O que que isso vai fazer? Ele está garantindo que eu vou identificar, opa, essa pessoa que é a mesma, eu tenho o mesmo ID de usuário. Você vai melhorar um pouco aqui agora a sua nota. Isso melhora até 30% a qualidade da sua nota dos seus eventos. Feito isso, coloque seu container em produção. Eu vou só atualizar ele para a gente garantir que eu estou recebendo essa variável e eu vou fazer um teste aqui com vocês. Então, carreguei, fiz aqui um page view no nosso container server. Agora nós vamos ter, provavelmente, então eu tenho aqui Pixel Meta API. No caso aqui, ele não acionou porque eu não atualizei. Deixa eu acionar o nosso container server também. Deixa eu atualizar ele aqui. E ele vai acionar essa tag para a gente. Então, vamos atualizar o nosso page view. Vamos fazer um teste, vamos esperar ele chegar aqui. Page view, acionei a tag setCookies, ok? Então ele definiu um cookie TB_USER_ID com o value desse aqui, a data de validade e tudo mais. No nosso Pixel Meta API, ele também já mandou external ID, a gente já havia feito isso aqui, né? E agora no nosso container do lado web, container carregado, eu tenho aqui o Facebook Tag Page View e eu tenho aqui, né, um Advanced Matching External ID, tá? Então ele vai estar enviando essa informação, só que como foi o primeiro page view, ele ainda não criou esse cookie, tá? Eu tenho que. Aí eu vou para um primeiro aqui, eu vou abrir aqui, vou recarregar essa página, e ele provavelmente agora vai conseguir ler o nosso external ID, tá? Então eu tenho aqui, olha, a variável page view, ok? Vamos pegar o nosso Facebook page view, e eu tenho aqui agora name external ID, o mesmo valor que eu tenho lá no container do lado server, tá? Então ele vai estar enviando esses dados, tá vendo? Olha, ele vai chegar o external ID aqui, vai mandar tudo isso para a gente, e isso já está sendo enviado lá para o nosso Facebook Meta API. Feito isso aí, é só você testar e garantir que chegou nos dois containers, como eu disse. Vamos fazer um evento de view item, view content aqui, para a gente ver se está chegando agora. Olha só, view item, Facebook View Content, External ID está aqui, já identificando o meu usuário. No Container Server eu tenho View Item, o meu External ID está aqui, identificando o meu usuário. Então aqui, para você entender o que aconteceu, aqui o evento ele está ocorrendo, chegando com esses dados de External ID aqui, de uma forma contrária. Eu gero ele no Container Server, garanto que ele é único, através dos servidores da Stay, e eu passo isso via cookie primário, que aí não vai ser extinto, se fosse terceiro não iria funcionar, mas via cookie primária, porque eu estou no servidor, eu consigo criar cookies primários para o meu container do lado web, e aí você tem mais um parâmetro que vai otimizar muito esse seu processo de conversão. Isso serve tanto para e-commerce quanto para infoprodutos, você pode fazer da mesma forma.